Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então vamos ver mais um conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre eletricidade. Antes de começar a falar sobre eletricidade em si, vamos ver um pouco da história da eletricidade, né? O que os cientistas, os pesquisadores, ou mesmo os curiosos, né, fizeram para conseguir, né, controlar o processo de produção de eletricidade. A eletricidade tem elas de diversas formas, né? Temos aqui, por exemplo, o exemplo da energia elétrica, né? Ela é chamada de energia hidroelétrica, porque é a força das águas que a produz, né? Ela é importantíssima, né? É chamada de rainha das energias. No entanto, que o processo da segunda revolução industrial foi marcada pela descoberta da energia elétrica e do biocombustível, no caso combustível fóssil. Combustível fóssil, que é o petróleo. Então, segunda revolução industrial, eletricidade e combustível fóssil, que é o petróleo. Então vamos lá ver um pouco desse processo histórico da eletricidade. Como se deu, como se fez. Como começou a história da eletricidade? Aqui eu tenho um homem primitivo, né? Processo aí da descoberta do fogo, né? E o fogo foi descoberto através de uma fonte de eletricidade, no caso, né? Que uma tempestade, quando chovia, né, provocava raios. Raios sabemos que é uma descarga elétrica, e essas descargas elétricas colocavam fogo na floresta, né? Nas matas, por exemplo. Para os nossos antepassados, os raios eram manifestações da ira dos deuses. Não tinha conhecimento, achava que eram os deuses que estavam rebelando contra, né, contra ele. Seria uma manifestação de raiva dos deuses. Âmbar significa elétron. Isso em 590 a.C., com Tales de Mileto. Âmbar significa elétron, que se originou a palavra eletricidade, utilizada atualmente para se dizer que é a área da física que estuda fenômenos que ocorrem devido a cargas elétricas presentes na estrutura do átomo. Então eu já passei o átomo para você, a gente vai ver daqui a pouco, né? Então a contribuição, essa foi a contribuição de 519 a.C., com Tales de Mileto, né? Curiosidade, era por curiosidade. Foi, né? Por curiosidade. Porque o conhecimento era muito pouco na época. Cidade de Mileto, antiga colônia grega na Ásia Menor, atual Turquia. Âmbar, que significa elétron, que em grego que se originou a palavra eletricidade, utilizada atualmente para se referir à área da física que estuda os fenômenos que ocorrem devido às cargas elétricas presentes na estrutura do átomo. Gente, essa física aí é conteúdo, é uma disciplina lá do ensino médio, tá bom? Porque no ensino médio a ciência ela vai se desfazer em três partes: física, química e biologia. Então física é uma dessas partes. Aqui está o átomo. O átomo. O que é átomo mesmo? É a menor parte da matéria. O átomo, né, é uma estrutura muito pequena, tá? A menor parte da matéria. E vocês já copiaram algo que a estrutura dele é essa aqui, ó. Prótons, elétrons e nêutrons. O que é isso? Nêutrons são cargas neutras. Ele está lá no núcleo, tá? O núcleo é formado por prótons, cargas positivas, e os nêutrons, carga neutra. Os elétrons, carga negativa. Ele fica de fora da eletrosfera do núcleo atômico, tá? Então essa é a formação, a estrutura do átomo. Ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Elétron, carga negativa, prótons, carga positiva, e nêutrons são sem carga, tá? Lembrando lá nas anotações de vocês que os nêutrons e os prótons no átomo, eles continuam os mesmos. O que muda são os elétrons que a eletrosfera em volta. Aqui é o átomo do gás hélio.
Aqui eu tenho a descoberta da eletricidade em si, né? Benjamin Franklin, 1706-1790. Benjamin Franklin realizando o famoso experimento da pipa. Benjamin Franklin, fazendo observações de tempestade, descobriu que tinha alguns elementos que produziam fogo. No caso seria o raio. Então o que ele fez? Ele pensou em fazer um experimento. Ele pegou uma pipa, ele fez o corpo da pipa de aço e pegou uma pequena linha e levou todo o cordão da pipa, né? E foi soltar a pipa na hora da tempestade. O que ele descobriu? Que o raio, aquele clarão foi capturado pela pipa e ela veio, a descarga elétrica ela veio pelo fio que ele tinha colocado, né? A sorte que ele colocou segundo histórias, né? Ele colocou uma chave, tá? De prata, e a descarga elétrica não passou para a mão dele. Então, a partir daí, ele descobriu que existia uma força da natureza que provocava, né, uma dinâmica diferente, né? No caso, seria o início da descoberta da eletricidade. Aqui está a questão das nuvens, né? Você já estudou que os raios, eles acontecem de cima para baixo, de baixo para cima e de uma nuvem para outra, né? O raio de cima para baixo é esse que a gente vê comumente aí, né? Porque são trocas de cargas elétricas. Quando a carga elétrica positiva tem em cima e a negativa embaixo, né, produz descarga elétrica, né? E essas descargas elétricas do raio ela é feito com troca de carga elétrica positiva com negativa, né? E acontece um processo de descarga e cai o raio, né? O raio ele é mortal. É uma força da natureza, né? Interessante e assustadora ao mesmo tempo. Aqui eu tenho a descoberta da pilha Alessandro Volta e a pilha voltaica. O primeiro gerador de energia elétrica a funcionar através de uma reação química. O que ele colocou? Os dois terminais positivo e negativo, disco de cobre, cartão ou tecido e disco de zinco. Isso produziu, né, uma pequena porção de eletricidade, né? Então até hoje pilha e bateria são elementos que guardam energia elétrica. A energia elétrica tem um grande problema, não tem como ser guardada, né? Você não tem como se armazenar, só em pequenas quantidades, como eu falei para vocês: bateria de automóvel, bateria de celular e a pilha, né? Mas esses elementos, eles têm a carga elétrica lá dentro, elas consomem, e para colocar de volta tem que fazer o processo de ligar a tomada, igual a bateria do celular, por exemplo, tá? Agora, essas produzidas em hidroelétricas, no mesmo momento que ela é produzida, ela é consumida. Essa que estou utilizando aqui, ó, a lâmpada daqui de casa, e o computador ligado, está sendo produzida em serra dourada nesse momento, está sendo produzida e está sendo consumida, né? O problema da eletricidade maior é que não tem como armazenar. Armazena, mas em pequenas quantidades. Então, vamos lá. Pilha voltaica, ano de 1800. Aqui já está mais, né? Isso aqui, ó, 1800, século XIX. Aqui está a tabela periódica, eu já mostrei para vocês, né? Todos os elementos químicos estão aqui, tá? Foi proposto por Mendeleev e ele reestruturou essa tabela periódica, e com o passar do tempo foram colocando mais elementos químicos aqui. Cobre e o zinco. Pilha de 2016, já está mais bem produzida, né? Positivo, negativo, a direção da carga elétrica vai do lado positivo para o negativo, ela vai circulando aqui dentro, ó, e produzindo, caso for ligado numa lâmpada, produzindo luz. Tensão elétrica,
Tensão elétrica, o diferencial de potencial, que é DDP, é a diferença de potencial entre dois pontos. A tensão elétrica também pode ser explicada com a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica, cargas positivas e negativas. Movimentação dos elétrons. Os elétrons circulando aqui, ó, dentro do condutor. Tá? Ele está vindo, passando, voltando, né, e circulando aqui. E consumindo energia dessa pilha. Corrente elétrica. Nos condutores de eletricidade, os elétrons na última camada, elétrons livres, estão fracamente ligados ao núcleo. Então, quando conectamos um fio condutor a uma bateria gerador, os elétrons livres iniciam o movimento através do condutor, indo do polo de menor potencial, que é o negativo, para o de maior potencial, que é o positivo. Ele vai do negativo ao positivo circulando. Aqui está os elétrons livres, aquela camada de fora. Condutores. São chamados de condutores aqueles materiais onde há possibilidade de trânsito de corrente elétrica através dele, como, por exemplo, o cobre. Este é um elemento químico que possui dois elétrons na última camada, os quais são fracamente ligados ao núcleo. Dessa forma, o ferro se forma um condutor de eletricidade. Aqui eu tenho então um condutor, são os fios, né? Os fios de eletricidade, são os fios de cobre. Porque a energia elétrica, para ela chegar até a minha casa, tem que ter um condutor. E esse condutor, para a energia não dissipar, é o cobre. Desgraçado. A animação, o processo de corrente elétrica. Resistência elétrica. A resistência elétrica também pode ser caracterizada como a dificuldade encontrada para que haja passagem de corrente elétrica por um condutor submetido a uma determinada tensão. Se quer mais aprofundado na física, vocês vão ver lá no ensino médio. Isolantes. Esses materiais, os elétrons, estão fortemente ligados ao núcleo atômico, ou seja, eles não possuem elétrons livres ou a quantidade é tão pequena que pode ser desprezada. Dessa maneira, não permite passagem de corrente elétrica. A borracha, a madeira seca, né? Talvez o vidro, não há permissão de passagem de corrente elétrica. São isolantes, na verdade. Magnetismo. 6 a.C. A história do magnetismo sempre correu paralelamente à história da eletricidade, e num dado momento elas convergiram com o surgimento de eletromagnetismo. Conta a lenda que um fenômeno magnético foi observado pela primeira vez na Magnésia, região da Grécia Antiga. Um pastor de ovelhas teria notado, entre surpreso e curioso, que a ponta de seu cajado de ferro ficava presa quando encostava em determinada pedra, um pedaço de magnetita, que por sua propriedade de atrair e constitui um ímã natural. Michael Faraday. Geração de energia elétrica por indução. Transformadores. São dispositivos capazes de aumentar ou reduzir os valores de tensão e corrente. Então os transformadores, ela aumenta a tensão da corrente, passa ela de 110 para 220 ou diminui de 220 para 110. Então, por hoje é só. Até a próxima.